Bom, pessoal, então vamos para os exercícios sobre a progressão aritmética. O exercício 1 diz: como podemos classificar as sequências numéricas? Vamos relembrar o que é uma sequência numérica. Uma sequência é a sucessão de números que obedece a uma determinada ordem. Ou seja, é uma lista de números que, por trás da construção dessa lista, possui uma lógica. Por exemplo, nós temos essa lista aqui: 2, 4, 6, 8, 10. Nós temos um começo e nós temos um fim. Por isso, essa sequência ela é chamada de sequência finita. Agora, observem essa lista. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e esses pontinhos que representam que possui mais elementos nessa sequência. Então, nós temos um começo, porém, nós não temos um fim. Por isso, essa sequência é chamada de sequência infinita. Após conhecermos isso, vocês irão analisar as alternativas e assinalar a alternativa correta. O exercício 2 diz: determine os 4 primeiros termos da sequência definida por n é igual a n ao quadrado mais 2, sendo n igual a 1, 2, 3 e 4. Bom, então nós temos aqui a nossa lei de formação, ou seja, é a partir dessa lei que nós iremos construir a nossa sequência. E para saber o A1, ou seja, o primeiro termo, nós iremos substituir n igual a 1 na nossa lei de formação. A mesma coisa para n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4. Ou seja, então nós temos n igual a 1. Para encontrar o A1, no lugar do n, vocês irão substituir por 1. Aí vai ficar desta forma, aí vocês terminam de resolver. A mesma coisa para n igual a 2. Nós iremos substituir n por 2 e vocês terminam de resolver. A mesma coisa para n igual a 3 e n igual a 4. Após vocês resolverem essa parte, vocês irão encontrar uma sequência. Dessa forma, vocês irão analisar as alternativas e assinalar a alternativa correta. O exercício 3, ele diz: determine a razão da PA, igual a 3, 6, 9, 12. Se vocês perceberem nessa sequência, de um termo para o outro possui uma lógica, e essa lógica é a própria razão. E como determinamos a razão? Nós vamos pegar um número, exceto o primeiro termo, ok? E vamos subtrair com o número anterior. Então, vocês podem pegar qualquer número, exceto o primeiro, e vão subtrair com o anterior. Por exemplo, esse menos esse, ou esse menos esse, ou esse menos esse. Então, dessa forma, vocês irão determinar a razão. E após encontrar essa razão, vocês irão analisar as alternativas e assinalar a alternativa correta. A questão 4. Dada a sequência 1, 5, 9, 13, qual será o próximo termo? Essa questão pode ser resolvida de duas formas. A primeira, pela lógica, ou seja, olhando essa sequência nós conseguimos perceber certo padrão e através desse padrão nós conseguimos descobrir qual é o quinto termo. E a segunda maneira é através da fórmula do termo geral, onde nós temos o AN, que é o termo que nós queremos encontrar, igual a 1, que é o primeiro termo, mais a razão vezes n menos 1. Esse n é o termo que vai estar aqui junto ao AN. Então, para vocês resolverem essa questão, vocês vão precisar descobrir quem é o A5. Por que A5? Porque nós queremos saber o quinto membro, o quinto termo. O A1, que é o primeiro termo, a razão e o n, que nós já sabemos que está acompanhado aqui ao AN. Após vocês acharem esses termos aqui, vocês irão substituir na fórmula, lembrando de resolver primeiro parênteses e depois a multiplicação. E resolvendo isso, vocês encontrarão um valor. Analisando as alternativas, vocês irão marcar a alternativa correta.
O exercício de número 5 diz o seguinte: determinar o 20º termo da PA 3, 5, 7. Esse exercício é bem semelhante ao exercício número 4 que nós fizemos anteriormente. Então, nós iremos utilizar novamente a fórmula do termo geral, que é essa daqui, AN igual a 1 mais razão vezes N menos 1. Então, vamos precisar encontrar o nosso A20, porque nós queremos saber o 20º termo. O A1 nós sabemos que é o primeiro termo da nossa sequência. A razão nós conseguimos descobrir pegando um número, exceto o primeiro termo, e subtraindo com o número anterior a ele. E o n é exatamente o valor que está acompanhado o nosso AN. Após vocês acharem esses termos, vocês irão substituir na fórmula e encontrarão um valor. E esse valor vocês irão analisar as alternativas e assinalar a alternativa correta. Exercício número 6. Neste exercício, ele pede para determinar o primeiro termo da progressão aritmética, em que o 20º termo é igual a 99 e a razão é igual a 5. Para resolver este exercício, vamos utilizar a fórmula do termo geral, que é dada da seguinte maneira: AN igual a 1 mais R vezes N menos 1. O AN ele é o último termo dessa PA. O A1 é o primeiro termo da PA. O R é a razão, que é dada pela diferença do segundo termo com o primeiro. O N, ele acompanha o AN. Olhando para o exercício, retiramos os seguintes dados. A20 é igual a 99, a razão é igual a 5 e o N é igual a 20. O A1 é o que estamos querendo procurar. Pegamos todos esses dados, colocamos na fórmula do termo geral e vamos obter o primeiro termo dessa PA. Logo que encontramos, vamos assinalar a alternativa correta. Exercício número 7. O exercício diz: qual é o número de termos de uma PA em que a razão R é igual a 8, o primeiro termo vale 3 e o último termo vale 187? Como vimos no exercício anterior, neste a gente também vai estar utilizando a fórmula do termo geral, que é dada da seguinte maneira: AN igual a 1 mais R vezes N menos 1. Olhamos para o exercício, ele já nos traz alguns dados, que são o seguinte: a N igual a 187, o R, que é a nossa razão, é igual a 8, o A1, que é o nosso primeiro termo da PA, é igual a 3, e o N é o número de termos, que é o que a gente está querendo saber. Colocando tudo isso na nossa fórmula do termo geral, vamos encontrar esse N, que é o número de termos. Após encontrar, é só assinalar a alternativa correta. Exercício número 8. Neste exercício diz: com o intuito de construir um jogo novo, foram colocadas sobre um tabuleiro de xadrez com 64 casas com grãos de arroz da seguinte maneira: na primeira casa foram colocadas 5 grãos, na segunda 10, na terceira 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados neste tabuleiro? Como nos exercícios anteriores, este também vai ser utilizado a fórmula do termo geral, que é dada pela seguinte maneira: a N igual a 1 mais R vezes N menos 1. Olhando para o enunciado do exercício, vamos conseguir extrair os dados, que diz que o primeiro termo é igual a 5, o número de casas dos grãos de arroz lá é 64, sua razão é 5, e o AN é o último termo da sequência, que é o que a gente está querendo procurar. Após extrair os dados e substituir na fórmula do termo geral, a gente consegue encontrar esse último termo. E após encontrar o último termo, tem que substituir numa segunda fórmula, para saber a soma total desses grãos de arroz que foram usados no tabuleiro. Então, a gente substitui na fórmula de SN igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2,
que é só somar o primeiro termo mais o termo final, que é o que a gente encontra na hora de substituir na fórmula do termo geral, e multiplicar por n, que é o número de casos utilizado, que já foi dito no enunciado, que é 64. Dividir tudo por 2 e a gente consegue achar o total de grãos de arroz que foram usados no tabuleiro. Após achar, é só assinalar a alternativa correta. Exercício número 9. Marcos e Paulo vão fazer um concurso e para isso resolveram estudar todos os dias. Marco vai estudar 2 horas por dia a partir de hoje. Paulo vai estudar hoje apenas 1 hora e nos dias que se seguem vai aumentar o tempo de estudo em meia hora cada dia. Considerando esses dados, determina o número de horas que Paulo estudará no 16º dia a partir de hoje. Como nos exercícios anteriores, este também vai ser utilizada a fórmula do termo geral, que é dada pela seguinte forma: a n igual a 1 mais r vezes n menos 1. Vamos observar o enunciado e extrair os dados que ele nos dá, que diz que o A1, que é o nosso primeiro termo, é igual a 1, o número de termos vai ser igual a 16, sua razão vai ser meio, e o AN é o que a gente vai procurar. Após extrair esses dados, a gente vai substituir tudo na fórmula do termo geral, e assim vai ser possível encontrar o número de horas que o Paulo estudará no 16º dia. Aí é só assinalar a alternativa que corresponde à resposta que será encontrada. Exercício 10. De acordo com o valor da razão, as progressões aritméticas são classificadas em... Elas são constante, crescente e decrescente. A PA crescente, ela é sempre positiva, a sequência dos números vai sempre crescendo e qualquer termo da sua PA, ela é maior que o antecessor. Neste caso, a razão é sempre maior que 0. Como podemos observar nessa PA, ao fazer a diferença entre o segundo termo e o primeiro termo, obtemos que a razão ela é igual a 2. Neste caso, confirmamos que ela é maior que 0. PA constante. Na PA constante, ela também pode ser chamada de estacionária, que é quando todos os seus termos eles são iguais. Neste caso, a razão ela é sempre igual a 0. Como podemos observar nessa PA, todos os termos é igual a 3. E ao fazer a diferença entre um e o outro, verificamos que o R é igual a 0. A PA decrescente, ela é negativa, a sequência dos números ela vai decrescer, e qualquer termo dessa PA, ela vai ser menor que o antecessor. Neste caso, a gente determina que a razão ela é menor que 0. Como podemos observar nessa PA, ao fazermos um menos o outro, verificamos que a sua razão ela é menos 2. Neste caso, a alternativa correta é a letra A.